Olá, tudo bem? Boa noite. Estamos aqui de novo. São 00h52 aqui agora. Eu acabei de chegar do trabalho, tava pegando chuva, então assim, não liguem, é o que temos pra hoje. Mas hoje eu queria fazer o vídeo que eu falei que ia fazer no último vídeo que eu fiz, que era sobre o perdão. Eu falei assim, esse é um papo para o próximo vídeo. Chegamos no próximo vídeo, que é o vídeo sobre o perdão. Eu vou continuar na mesma temática do que eu tava falando antes sobre a minha questão pessoal. Minha questão, que é um ponto sensível para mim hoje em dia até. Então eu vou contextualizar para quem não assistiu no outro vídeo, que é a minha avó, ela faleceu por displicência hospitalar. Ela já era velhinha e tal, mas a forma como aconteceu é o que torna a coisa difícil, não a morte em si. E hoje eu queria falar sobre o perdão. E vamos continuar a mesma pegada do outro, então assim, galera, vamos estar aturando, tá bom? Mas foi muito difícil perdoar. Perdoar a equipe médica que tava lá, perdoar as pessoas que não fizeram nada, perdoar aquelas pessoas que fizeram efetivamente alguma coisa. Foi muito difícil. Ainda é difícil, pra ser bem honesta. É difícil não desejar que aconteça o mesmo com elas. Porque, por um tempo, o que acontecia é que, inicialmente, eu fiquei com muita raiva. Muita raiva. Depois, eu comecei a pensar assim, não, eu quero que isso aconteça com essas pessoas para que elas aprendam o que eu passei, para que elas possam se redimir, ou que elas possam compreender o que a gente passou, o que a nossa família passou, para que elas não repitam isso novamente. Só que existia um perigo muito grande nisso que eu tava falando, que era a falta do perdão. Porque no fundo, o que eu tava realmente querendo com essa frase, que ela parece muito madura, muito bonita, não, eu quero que essa pessoa passe por isso, mas é porque eu tenho um ótimo objetivo pra ela, que é, eu quero que ela sinta o que eu senti pra que ela não repita mais isso com outras pessoas. Parece bom, mas não é. Não é, porque no fundo, eu tava desejando que aquela pessoa sentisse a minha dor. Pra que aí sim ela pudesse compreender, pra que aí sim ela pudesse deixar de fazer. E não automaticamente eu chegar e falar assim, poxa, não, eu vou orar para essas pessoas para que elas tenham a mente dela transformada, para que o coração delas sejam transformados, para que elas se arrependam disso e nunca mais cometam esse erro. Não. Eu queria que elas passassem por aquilo, porque só assim elas iriam conseguir realmente perceber o que fizeram e nunca mais fazer. Entende? É um discurso que parece bonito na ideia, mas no fundo, quando você vai realmente se apegar àquilo que de fato você está pensando, a realidade é que você ainda está procurando uma certa vingança. Mesmo que você não as faça com a mão, você deseja ela, né? E eu tava fazendo isso, sem perceber. E quando eu percebi, eu fiquei muito triste mesmo. Mas, assim como eu falo sempre aqui, que é sobre ser honesto, sabe? Deus conhece o seu coração. Não tem como mentir. Não dá pra mentir, não dá pra fingir ser uma coisa. Não dá pra fingir que você não tá sentindo, não dá pra fingir que você não pensa, não dá. Não tem como. Então, vale mais a pena conversar com sinceridade do que fingir que não existe. Falar, não, Deus, eu sou muito bom, eu não sinto essas coisas, sabe? E é muito importante, sabe? A gente reconhecer nossos erros e reconhecer a dificuldade de perdoar, né? Perdoar é uma coisa muito difícil. Então, pegando esse gancho da minha situação, que eu queria contextualizar aqui, eu queria falar sobre o perdão e sobre o porquê o perdão ele é tão importante, né? O perdão é uma parte muito importante, biblicamente falando, e também é uma parte muito importante de várias religiões, né? O perdão, ele é essencial, né? E por que será que o perdão ele é tão essencial assim, né? Eu gosto de pensar, eu acho que talvez isso ajude você a entender depois tudo que eu vou falar, que o perdão é pra você. Mas eu tenho que me perdoar sobre o que a outra pessoa fez? Às vezes, até pode ser, mas não é isso. É que quando a gente guarda o rancor, a dor, o ódio, a raiva por alguém, quando a situação já acabou, já passou, o que acontece é que você tá revivendo tudo aquilo. Você está sentindo tudo aquilo como se estivesse acontecendo naquele momento. Ou seja, você se coloca numa prisão mental
em que você não vai liberar o perdão porque aquela pessoa não merece. Quando na verdade a pessoa pode até já ter se arrependido do que fez, a pessoa nem se importa. Você que tá sofrendo sozinho. Entende? Então, como é importante você entender que o perdão não é para outra pessoa, é para você. E não é sobre se perdoar, mas perdoar o outro mesmo, para si. Porque você vai ficar numa prisão. Entende? O mal realmente vence quando eu não consigo perdoar e deixar. Porque eu continuo revivendo aquela situação, aquilo continua me machucando, me maltratando, me fazendo mal. O mal ganhou. Entendeu? Aquela pessoa que te magoou e, sei lá, fez alguma coisa e não tô nem aqui dizendo que ela quer que você sinta assim, mas ela ganhou. Entende? O que ela fez continua em você. Você continua vivendo, revivendo e reagindo dessa maneira. E eu queria pegar a parte neurológica, que eu sempre gosto de falar, né, que é como o nosso corpo se comporta. E por que o perdão é neurologicamente, biologicamente, muito importante. Que é, você tem uma mágoa no seu coração. Uma mágoa por algo que aconteceu. Imagina, eu tenho a mágoa pela questão da minha avó. E eu guardo aquilo. E aquilo, quando eu tenho uma mágoa, quando eu tenho raiva, quando eu tenho ódio, o que acontece? Eu vou ruminando esses pensamentos. Ou seja, eu vou revivendo aquela situação como se ela estivesse ocorrendo naquele momento. Então, eu me torno o que? Mais sensível. Porque imagina que a situação ocorreu de fato naquele momento. Eu vou estar sensível. Se eu continuo revivendo, eu continuo com essa hipersensibilidade. Ou seja, eu começo a reagir às coisas. Reagir tudo parece uma grande ameaça. Por quê? Meus níveis de cortisol vão lá no alto. E níveis de cortisol lá no alto, por um longo prazo, se tornam um estresse crônico. E o estresse crônico vai te causar diversos problemas. Pensando na questão mais de tomada de decisão, neurológica e tudo, já é difícil. Por quê? Porque um cortisol alto vai fazer a sua amígdala ficar lá super ativada, o seu córtex pré-frontal vai estar mais assim. Então, o que acontece? Você vai ter menos capacidade de tomar decisões, as suas decisões vão ser muito baseadas nas suas emoções, e as suas emoções vão estar voltadas para onde? Para aquilo que é ruim, para aquilo que é negativo. Então, como que você vai começar a se comportar? Mal. Vai começar a se comportar mal, porque você se sente mal. E aí, pegando até na questão biológica, a gente começa a perceber que as pessoas começam a ter sistema imunológico menor, você começa a perceber que a pessoa vai ter uma dificuldade na alimentação, vai ter uma questão digestiva difícil. A gente consegue perceber fadiga, dor muscular, diversas coisas. Diversas. Por quê? Porque essa pessoa está cronicamente absorvendo uma situação que já não existe, por não querer liberar o perdão. Entende? E o primeiro passo pra gente começar a liberar o perdão é admitir o que você sente. Entende? Admitir o que você sente pra si mesmo, pra Deus, sabe? Importante admitir. Pode falar mesmo, eu tenho raiva daquela pessoa, eu tenho um ódio daquela pessoa. Não tenta esconder, não tenta fazer mais bonitinho. Eu tenho um ódio, eu não gosto, eu tô com raiva, se eu pudesse eu mataria aquela pessoa, sabe? Tipo, deixa claro pra você o que você realmente tá sentindo. Admita. Porque se você ficar escondendo, aquilo ali vai ficar ali, ó. E aí você vai ficar remoendo, revivendo e tudo mais, mas, não, é só uma raivinha. Não é só uma raivinha, sabe? Porque se você continua ali, é porque não era só uma raivinha, não é uma coisa soft. Aquilo machucou você. Então admita, fala, eu tô machucado, eu queria fazer mal àquela pessoa, eu quero que aquela pessoa, nossa, fique terrível, sabe? Admita isso, admita o que você realmente sente. Você é humano, você sente, todo mundo sente. Então, se coloca nesse lugar de ser alguém que realmente sente. Alguém que realmente diz, olha, eu tô me sentindo assim. E compreenda, a partir do momento que você admite isso, é hora de pensar, eu quero me sentir assim? Isso me faz bem? Isso melhorou meu dia, melhorou a minha vida? Isso mudou a situação que aconteceu? Esse eu acho que é o ponto mais importante, que é não perdoar vai mudar o que aconteceu? Não vai. Mas aconteceu uma coisa muito terrível, eu vou sentir raiva dessa pessoa? Sim. E eu vou ter que perdoar? Sim. E vai ser fácil? Não vai ser fácil. Não é algo que vai acontecer do nada, não é, não, agora eu admiti pra mim mesmo que eu sinto isso e agora automaticamente eu não sinto mais, agora tá tudo bem, agora eu super perdoei. Não, é um processo.
E o quanto aquela pessoa te magoou, o quanto você se sentiu magoado por aquela situação ou pessoa, vai fazer com que demore mais ou menos você, né, ficar bem com aquilo, você perdoar aquilo, né? E perdoar é uma decisão. Perdoar não é um sentimento, tá bem? Você pode continuar com raiva e ainda perdoar. Mas você, por quê? Porque você começa a dizer, eu perdoo, eu não quero mais me sentir assim, eu quero liberar o perdão. A partir daquele momento, automaticamente, com o tempo, você vai melhorando nessa questão. Você vai começando a, de fato, perdoar sentimentalmente. Mas é inicialmente uma escolha. Você tem que decidir que você quer perdoar, porque senão você vai continuar no processo automático. O processo automático é eu quero me vingar, é sobrevivência, é fuga, é isso. Mas você sabe aonde isso te leva. Te leva a dor, te leva a sofrimento. Então, perdoar é sobre se livrar, é sobre se libertar, entende? O perdão é uma libertação interna. É uma libertação interna de você e a sua ligação negativa com alguma coisa, independente do quão ruim ela seja. E isso é difícil, isso não é fácil. Não foi fácil pra mim, não está sendo. Eu não vou dizer pra vocês que eu ainda tô no nível de falar assim, eu sinto completamente que eu perdoei isso. Eu não sinto ainda. Eu não sinto. Eu fico muito triste com isso. Mas eu já decidi perdoar, entendeu? Eu perdoo. Mesmo que ainda doa, mesmo que ainda seja difícil, eu perdoo. Entenda? E olha só, vamos deixar muito claro aqui. Se você tá falando sobre perdoar, por exemplo, alguém que era próximo a você e te fez mal, isso, e mesmo que você depois não sinta nada, você sinta de boa, isso não significa que você deve se reaproximar. Isso não significa que você deve estar próximo dessa pessoa. Porque o perdão, ele é consciente. Só porque você perdoa alguém não significa que você deve estar do lado dessa pessoa. Significa que você não vai expelir essa pessoa. Expelir, quando você passa por ela, você pensa, meu Deus, eu quero pegar alguma coisa, dar na cabeça dela, eu quero arrastá-la daqui, eu quero assoprar, assim, muito forte ela sair daqui. Não, sabe, é entender que aquela pessoa começa a ser ok, sabe, tá tudo bem ela tá aqui, tá tudo bem a presença dela, não tem problema com isso. Isso é uma maturidade difícil de se conseguir, mas que ela vem com perdão também, sabe? Mas isso não significa que você deve se reaproximar dessa pessoa, isso não é verdade, tá bem? Não se coloca nesse lugar, mas compreenda que também não é sobre expelir essa pessoa, entende? Mas isso leva muito tempo, e dependendo do que a pessoa fez com você, leva muito tempo, e é normal. Não se cobre um tempo específico pra você perdoar. E não fica se achando que você, nossa, eu sou um ser humano terrível porque eu não consegui perdoar essa pessoa ainda. Não, você já tomou a decisão de perdoar? Então você já tá melhor que muita gente. E agora é o processo. Agora é sempre que você pensar alguma coisa, nossa, pensar uma coisa ruim. Não, eu perdoo essa pessoa, eu não quero que isso me aprisione, sabe? Deus, Jesus, ele fala muito sobre perdão, Deus fala muito sobre perdão, só a mesma pessoa, mas, enfim, mas falando sobre Deus como carne, como pessoa, né, como humano, no mundo, Jesus fala sobre muito perdão, sobre a importância do perdão, e a liberação do perdão, ela é necessária, né, pra gente manter amizades, pra gente manter relações, mas também pra manter o relacionamento consigo mesmo, sabe? É muito importante. Porque senão a gente fica dentro de uma memória difícil e fica uma ligação negativa, cruel, que machuca com a outra pessoa que às vezes nem tá se importando, sabe? Às vezes você tá indo dormir pensando nisso e a pessoa vai lá, ó, tirando um soninho mais lindo da vida dela. E tá tudo bem, sabe? Então é sobre você se liberar, é sobre você se libertar disso, se libertar do vício de odiar alguém, sabe? Às vezes a gente fica tão naquela coisa de um acontecimento e tudo mais que a gente meio que fica viciado em se sentir daquele jeito sobre aquilo, então a gente fica ruminando aquilo. E aí aquele laço que era assim, começa a ficar assim, só que cheio de coisa ruim. Então é um laço que só te machuca, porque ele é unidirecional. Entende? A raiva, a dor, o ódio, ele é unidirecional, é direcionado a você. A outra pessoa não vai sentir. É você. Você vai estar sentindo o seu próprio ódio. Você está sentindo a sua própria raiva, a outra pessoa não tá. Então, o perdão não é só um presente para a pessoa, porque para alguém que realmente se importa com você, isso vai ser um presente, ok? Mas mesmo para alguém que não se importa, isso é um presente para você mesmo.
É a sua libertação, é a sua liberação emocional, mental, espiritual, física, é sua. Então perdoe, perdoe. Sabe, por mais difícil, por mais cruel que tenha sido, perdoe, porque senão é você que continua sofrendo. A situação pode ter acabado, mas é você que continua nela. A outra pessoa tá lá. Ai, Cláudia, então ao invés disso eu vou me vingar. É, grande ideia, porque daí agora você pelo menos tá igual àquela pessoa. Olha que lindo, grande ideia. Pra quê? Entende? E quando você se vingar, você vai se sentir realmente melhor? Quando você se vingar, a pessoa vai realmente mudar? Porque assim, a situação já aconteceu, o problema já aconteceu, a dor já tá aí. A gente tem que agora aprender a lidar com ela. Não jogar ela pra outra pessoa, porque agora vai ser um troca-troca. É assim que as fatalidades acontecem. Então libere o perdão. Libera porque machuca você mesmo. Porque machuca você. Porque o seu corpo começa a sentir. Porque você fica cansado, estressado, chato. E aí você fica mais sozinho, mais solitário. Dói muito, sabe? Tem um provérbio, acho que é 12:25, que ele fala que a ansiedade no coração do homem o abate, sabe? Mais ou menos isso a ideia. E é verdade. A ansiedade, a dor, o medo, tudo isso no seu coração vai acumulando e vai te abatendo como pessoa, em outros ramos da sua vida, com pessoas que não tem nada a ver com o que aconteceu. Entende? E aí você acaba perdendo pessoas que inclusive poderiam te ajudar. Que inclusive poderiam estar do seu lado, te apoiando, estando com você, ouvindo a sua dor. Pra você liberar essa dor de uma maneira mais saudável. Então, se você tem alguma questão que te machuca, que te dói, assim como eu, aceita. Aceita que te dói. Aceita que você tá com raiva, aceita que você não gosta, aceita que você queria mal daquela pessoa ou daquela situação. Aceita. E compreenda, agora é hora de perdoar. Porque eu entendo que essa coisa que eu tô sentindo não muda o que acontece, não faz a pessoa melhorar. E só me deixa pior. Então a pessoa que fez a coisa ruim, a situação ruim, continua vencendo todas as vezes que eu me coloco nesse lugar. Porque eu me coloco na mesma situação todas as vezes, mesmo que ela não esteja acontecendo, sabe? Então se você tem uma questão, por favor, vamos começar a liberar isso. Porque não vai parar de doer enquanto você não fizer isso. E a dor só vai piorar. E você não merece isso. Se você tá aqui é porque minimamente você tá buscando alguma coisa. Então assim, não desista de você mesmo. E não desista de não se sentir dessa forma. Você não merece se sentir assim. Essa pessoa, essa coisa não merece ganhar sobre você. Libere o perdão. E aí, quando você já estiver liberado, já estiver bem, aí se você achar necessário, falar com a pessoa. Pra dizer que perdoou, pra conversar sobre a situação e tudo mais. Primeiro é sobre você. Faz pra você. Até porque se você for falar com a pessoa, você vai dar um soco na cara dela. E não vamos estar indicando isso aqui não. Então vamos estar liberando isso, sabe? Converse com as pessoas que você confia. Chora, fala com Deus, conversa com Deus, sabe? Libera o perdão. E peça ajuda, fala mesmo, sabe? Fala, Deus, eu não tô conseguindo sozinho. Não consigo sozinho. Tá doendo muito, eu quero mal daquelas pessoas, Deus. Me perdoa, eu sei que eu não devo querer, mas eu quero. Então me ajuda a liberar o perdão, sabe? E qualquer coisa, estamos aqui. Os comentários estão aí, tá? Se você tiver uma história pra contar sobre algo que você perdoou, que foi difícil, pode ser uma experiência interessante pra alguém que pode ver, tá bem? E essa é a minha história. E eu tô aqui como alguém que não tá pronta, como alguém que não tá totalmente, nossa, tô bem com essa situação. Não tô bem, gente. Não tô bem. De vez em quando eu ainda me pego alguns pensamentos e eu falo, não, Clarissa. Não. Você quer que essas pessoas melhorem realmente o fato do coração delas, mas elas não precisam passar por isso. Elas não precisam sentir a dor que você sentiu. Não precisa, isso é vingança. E é isso, tá bom? Vamos, ó. Um beijo, fica bem, tá? Beijinho.